Bora lá, torcida colorada, vem com o Igor no canal do Vaga, ainda se recuperando da eliminação frustrante na Libertadores da América. Estou aqui para atualizá-los com as últimas informações do Internacional neste Top 3, que vai te atualizar sobre o mercado da bola. Isso porque uma joia da base colorada desperta interesse de um time que joga na Arábia Saudita e tem um dos melhores jogadores da história do nosso futebol, sem dúvida nenhuma. Também vamos falar sobre uma denúncia que o Internacional recebeu de um time, ou melhor, recebeu da Conmebol referente à partida contra o Flamengo na última quarta-feira pela Libertadores. E por último, mas não menos importante, vamos projetar aqui o time do Internacional, o time que o Roger deve mandar a campo neste sábado pelo Brasileirão. Colorado enfrenta o Cruzeiro lá em Minas Gerais e nós vamos falar aqui, vamos fazer uma projeção da equipe que deve enfrentar o Cabuloso, certo? Peço perdão a vocês desde já, porque talvez eu tenha que dar algumas paradinhas aqui, tenha que falar um pouquinho mais baixo, porque pelo visto estou desenvolvendo aí um resfriado, a garganta já está começando a doer um pouquinho, mas vamos à luta para atualizar vocês com as últimas informações do Internacional. Antes de mais nada, peço para você deixar o like, se inscrever no canal se não está inscrito, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, espaço nos comentários aqui embaixo para vocês falarem as opiniões acerca dos assuntos que nós vamos tratar aqui neste conteúdo e, é claro, desde já desejo um bom final de semana após uma longa semana de trabalho, de estudos, para que vocês possam também espairecer a cabeça e, é claro, acompanhar o Internacional em mais um desafio pelo Brasileirão, certo? Sem mais enrolações, bora pro vídeo de hoje, gurizada. Isso porque, de acordo com o colega Tomás Rames, do portal GE, Ricardo Matias desperta interesse do Al Nassr, que tem em seu elenco Cristiano Ronaldo, vencedor da Bola de Ouro várias vezes, melhor jogador do mundo por várias temporadas. Tem também o Sadio Mané, jogador que estava no Liverpool, já conquistou a Champions League. Tem também o Laporte, zagueiro francês naturalizado espanhol, que já venceu a Euro. Enfim, um time que tem várias estrelas, quer o Ricardo Matias, que nesse momento é o centroavante titular do Internacional, vale lembrar. O que acontece? A informação, como eu falei, do Tomás Rames dá conta de que o Al Nassr procurou o centroavante Ricardo Matias para fazer uma oferta de transferência, perdão aí o plural usado de forma equivocada. E a diretoria colorada nega que tenha recebido qualquer proposta pela jovem promessa de 19 anos, certo? E o que acontece? Vale lembrar que o Ricardo Matias recebeu, ou melhor, uma outra informação referente ao Ricardo Matias, né, nas últimas semanas, que dá conta de que o Manchester United teria mandado olheiros aqui no Brasil ver e observarem o Ricardo Matias em campo, certo? Os valores desse possível negócio envolvendo o Al Nassr da Arábia Saudita não foram revelados, não foram divulgados, mas o fato é, o Ricardo tem se destacado, é o centroavante titular do Internacional, tem feito gols importantes, como vocês sabem, gols pela Libertadores da América, contra o Nacional em Montevidéu, pelo Brasileirão, fez 2 gols em uma das últimas partidas do Inter pelo Campeonato Nacional, contra o Red Bull Bragantino, certo? E em outubro do ano passado, o Ricardo renovou o contrato com o Inter até dezembro de 2028 e, consequentemente, a sua multa rescisória aumentou. Foi para 65 milhões de euros, que equivalem a 413 milhões de reais na cotação atual. E também, nesse período em que o Ricardo tratava a ampliação de seu contrato com o Inter, ele despertou a cobiça do PSV da Holanda. Então já não é de hoje que o Ricardo Matias desperta interesse de times que jogam no cenário europeu, certo? Vale lembrar também que o Ricardo, justificando, né, o seu destaque, ele fez aí, já citei quando que foram os gols importantes dele, né? Mas ele tem 18 partidas pelo Internacional e também marcou 4 gols ao todo, 3 pelo Brasileirão, 1 pela Libertadores da América. E aí eu pergunto para vocês, torcida colorada, o Inter deve ou não deve liberar o Ricardo Matias caso venha uma proposta considerável por ele neste momento? Deixem aqui nos comentários. Dando continuidade aqui ao nosso vídeo de hoje,
Gurizada, vamos falar sobre essa denúncia que o Internacional recebeu da Conmebol. Informação aqui dos colegas Felipe Duarte e Rafael de Vério de GZH dá conta de que o Inter recebeu da Conmebol uma notificação da denúncia pelo atraso do início da partida contra o Flamengo na última quarta-feira. Como vocês sabem, nós tivemos antes do início da partida o lançamento, né, de papéis picados ao campo, causando um dos momentos mais aleatórios aí dos últimos anos no nosso futebol da América do Sul. Preciso dizer isso, né? E esses papéis picados, como eles foram jogados da cobertura do Beira-Rio, acabaram sendo pousados no centro do gramado do estádio, e por isso o início da partida acabou atrasando aí por cerca de 20 minutos, certo? Nesse sentido, conforme a apuração da reportagem de 0 Hora, a denúncia cita o artigo 24 do Código de Segurança da Conmebol, que diz o seguinte: que prevê que o artefato deve ser lançado apenas manualmente, não podendo causar atraso no início do primeiro ou segundo tempo, suspensão temporária do desenvolvimento do jogo ou afetar qualquer questão relacionada à segurança do evento esportivo. E aí o agravante se deu porque parte dos papéis arremessados eram de material laminado, o que atrapalhou o início do jogo, certo? E aí, parte dos papéis picados, como vocês devem lembrar, foram retirados pelos funcionários do Internacional, mas ainda que eles tenham feito esse trabalho para contribuir com o início da partida, tivemos alguns papéis picados laminados no campo que, enfim, aconteceu, né? Enfim, não teve muito o que fazer, não tinha como tirar todos dali, eram papéis bem pequenos, então não teria como tirá-los completamente para que o jogo se iniciasse. E aí, aqui na matéria dos colegas de GZH, tem também uma parte que fala sobre uma multa que o Internacional deve receber. Se tinha nos bastidores do Beira-Rio a preocupação, um temor interno de que poderia haver a perda do mando de campo, já que cita apenas o atraso da partida, né, a notificação de denúncia. Mas, de acordo com o manual da competição, por conta de atrasos, né, está prevista a aplicação de uma multa mínima de $20 mil, que equivalem a R$109 mil pela cotação atual, né, obviamente, né, ao clube responsável pelo atraso. Então, o Internacional aí, com a oficialização da denúncia, terá que recorrer ao seu departamento jurídico para organizar uma defesa em uma semana, certo? Diferente das competições organizadas pela CBF, que geralmente as denúncias são julgadas em um tribunal, com a presença dos advogados de defesa, a Conmebol tem uma comissão disciplinar que aprecia cada caso e apenas divulga a aplicação das penas que devem ser publicizadas dentro de 2 semanas, certo? E esse fato também dos papéis picados gerou 2 demissões, né? O Inter fez uma apuração interna e acabou desligando 2 ex-funcionários do clube. Beleza? E por último, mais ou menos importante, vamos falar sobre o time que o Internacional deve ter a campo contra o Cruzeiro neste sábado, né? O que acontece? O Inter tem 3 desfalques já confirmados. O primeiro deles é o Thiago Maia, que o Internacional, ao divulgar os relacionados em suas redes sociais, informou que o volante apresentou um desconforto no adutor da coxa esquerda, está fora da partida, e também, além dele, tem o Ener Valencia e o Vitinho, que acabaram tomando o 3º cartão amarelo na última partida do Inter pelo Brasileirão contra o Flamengo, né, no domingo passado. Então eles também não viajaram com a delegação, estão fora da partida. Nesse sentido, o que eu imagino que o Roger Machado deve mandar a campo contra o Cruzeiro? Um time muito parecido, o mesmo time, na verdade, que jogou contra o Flamengo pela Libertadores, mas com a presença do Richard entre os titulares. Gostaria muito de que fosse o Luiz Otávio. Acho que o garoto da base mostrou nesse momento que o Internacional vive que tem mais futebol que o recém-contratado, mas acredito que pela experiência, né, a certa experiência que o Richard tem, ele deve ser titular contra o Cruzeiro. Então, Rocher no gol, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Richard, Alan Rodrigues, o Wesley, Alan Patrick e Bruno Tabata, e na frente o Ricardo Matias, né? Poderia até, quem sabe, ter o Carboneiro, ele que só tinha disposição aí para jogar 30 minutos contra o Flamengo, mas eu acredito que o Wesley deve ter uma sequência aí, preservando
o Carboneiro por enquanto, certo? O que vocês acham que vai acontecer? Vitória do Cruzeiro, derrota para o Internacional, vitória do Inter nessa remontada, quem sabe uma virada de chave nesse momento difícil, ou um empate, enfim, o que vocês acham? Ao meu ver, um empate é bom negócio, tá? Realmente o Internacional precisa reencontrar o seu bom futebol, e eu acho que o empate fora de casa, ainda mais com o Cruzeiro que está na ponta da tabela, seria um resultado bem interessante, certo? Gurizada, vou ficando por aqui. Nos próximos vídeos, eu ou o Vaguinha voltamos com mais informações do Internacional. Obrigado pelo carinho da audiência, forte abraço e fui!